pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos sobrenaturais pra vocês e hoje é um relato só. E o nome do relato é este aqui, Os Segredos do Meu Avô. Mas antes de te contar esse relato, eu quero pedir a você que gosta do canal, já deixa aí seu like bem no início, vai ajudar muito aqui o canal, né? Se inscreva também se você ainda não é inscrito, ative o sininho também se você ainda não ativou, até mesmo, né, você que já é inscrito aqui no canal. Se tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo, assim como o link das minhas outras redes sociais também. Quem pediu, né, pra mim colocar lá no Spotify já tá funcionando, o link tá aqui embaixo também na descrição do vídeo. E não sei se vocês notaram, eu criei uma playlist nova com alguns relatos, né, que vocês já acompanharam aqui no canal, mas quem gosta de usar lá o YouTube Music, já dá pra você escutar por lá também, sem ter que ser aqui exatamente pelo YouTube, né? Lá eu acho que tem como você colocar em segundo plano também e escutar. Dado esse recadinho, chega de papo, chega de enrolação e bora aqui pra este relato. Sobrenatural. Oi Mariana, tudo bem? Vou te contar uma história que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu tinha uns 8 anos quando meu avô veio morar com a gente. Não foi escolha dos meus pais. Ele morava com uma tia minha, mas ela se casou e se mudou para outro país. Aí sobrou pra gente cuidar dele. E eu vou te falar, ninguém parecia muito feliz com isso. E eu entendi depois o porquê. Meu avô era um homem difícil, gênio, estourado, quase cego e que não gostava que ninguém mexesse nas coisas dele. Lembro até hoje do dia que ele chegou. Minha mãe estava parada na porta, de braços cruzados, com aquela cara que só faltava dizer que não queria ele ali. Meu pai fingiu estar feliz, fingiu ali um sorriso, ajudou a levar as coisas para o quartinho de cima, um cômodo pequeno, no piso, com piso de madeira, que antes era tipo um depósito. Colocaram uma cama de solteiro lá, uma mesinha perto da janela e meu pai até trocou as lâmpadas, já que o velho mal enxergava, colocando uma mais forte. Eu lembro do cheiro dele. Uma mistura de loção barata com cânfora. Cânfora? Toda vez que ele me dava um beijo na testa, aquele cheiro forte me dava um negócio estranho, tipo náuseas. Ele trouxe pouca coisa, umas roupas, uma mala velha e uma caixa de madeira que ele nunca deixou ninguém tocar. No começo parecia tudo normal, mas algumas semanas depois a casa começou a mudar. E não foi uma mudança ruim, muito pelo contrário. Parecia que a maré de azar que tínhamos tinha ido embora. Meu pai conseguiu um emprego novo, depois de muito tempo parado. Nada assim demais, mas já ajudava. Minha mãe começou a receber ligações de parente oferecendo coisas e oportunidades dela ganhar dinheiro. Coisa que nunca tinha acontecido também antes. Até os vizinhos que viviam fazendo festa e bagunça do nada ficaram mais calmos e até mais simpáticos com a gente. Eu me lembro da minha mãe rindo com meu pai dizendo: parece que a Uruca foi embora. Uruca é o mesmo que dizer que a má sorte foi embora. Uruca. Mas ninguém falava em voz alta que isso começou ali depois do meu avô chegar. Tipo, as coisas só melhoravam, isso tava na cara. E foi depois que o meu avô chegou. Meu pai desempregado arrumou um emprego, minha mãe que nunca ganhou dinheiro começou a ganhar dinheiro. A nossa vida estava mudando, tudo isso depois que ele chegou. Até eu, que era criança, sentia que tinha alguma coisa diferente naquela casa depois que ele chegou. Eu não sabia explicar, mas parecia que algo tinha vindo ali junto com ele. Algo que eu tinha medo, pra falar a verdade. Ele fazia umas rezas estranhas no quarto. Tinha também um livro muito estranho, que ele não deixava eu tocar. O vovô também, ele quase não saía lá do quarto. Costumava passar o dia todo trancado. De vez em quando descia para comer, apoiando a bengala e murmurando ali palavras baixinho que ninguém entendia. Meu pai dizia que era algum tipo de oração que ele fazia. Ele sempre sentava na cabeceira da mesa, onde ficaria tipo o meu pai, né, o chefe da família.
E a minha mãe, ela chegava a colocar o prato até um pouco afastado, dizendo que o cheiro dele impregnava em tudo. Gente, sei que vão me criticar por falar do cheiro dele, mas é porque era algo que me incomodava muito. E ele tomava banho todos os dias. Às vezes ele até conversava comigo, contava histórias do tempo que tinha um rancho, quando ele era mais jovem, mas também falava umas coisas estranhas, umas coisas que eu nunca esqueci. Tipo, as pessoas respeitam o que não podia ver, ele dizia. Aquilo me intrigava muito e me deixava com medo também. Ele também vivia repetindo frases como: um favor nunca é de graça. Quando você promete, você paga. Com qualquer coisa, de um jeito ou de outro. Eu achava tudo isso muito estranho e acabava contando pro meu pai. Ele só ria e dizia para mim não ligar para isso, pois ele era um velho gaga. Mas eu não achava graça, porque no fundo eu sentia que tinha alguma coisa errada naquela casa desde que meu avô chegou, mesmo que as coisas boas estivessem acontecendo ali. Um dia eu fiz uma coisa que eu nunca tinha tido coragem. Era de tarde e meu avô tinha saído. Eu não sei bem para onde, porque ele quase nunca saía. Então eu resolvi subir lá no quarto dele. Eu queria ver o que ele guardava naquela caixa de madeira, que nunca deixava ninguém tocar. A caixa ficava sempre aos pés da cama dele, coberta com um cobertor xadrez escuro. Eu me lembro do meu coração disparar quando eu tirei o cobertor e levantei a tampa bem devagar. E estranhei o que eu encontrei lá dentro. Dentro tinha umas velas gastas, vários santinhos e uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Um crânio pequeno, parecia ser de algum bicho, e ele estava enrolado num pano vermelho e amarrado com uma linha. Quando eu vi aquilo, eu entrei em pânico. Fechei a caixa tão rápido que prendi os dedos na tampa. Naquela noite, eu sonhei com passos no corredor do andar de cima. Tipo, sonhei mesmo, mas o sonho foi muito real. Eram passos arrastados, mas bem pesados. Quando eu acordei, eu ouvi a bengala dele batendo no chão de madeira, como se fizesse questão de anunciar que estava lá. E eu acho que este meu sonho tem a ver com o meu avô andando ali na madrugada. Então não foi nada de sobrenatural. Depois disso, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Tudo continuava dando certo pra gente, mas parecia que tinha um preço. O pai, que quase sempre tinha problemas com o chefe, de repente começou a se dar bem com todo mundo. O supervisor dele, que vivia o humilhando, adoeceu do nada e deixou o cargo. Pouco tempo depois, meu pai assumiu o lugar dele. Em menos de um ano, ele estava com um salário ótimo, coisa que nunca tinha sonhado. Uma vez, uma vizinha encrenqueira nos denunciou por causa de uma festinha que passou da hora. Pouco tempo depois, ela se mudou sem dar explicações. Minha mãe falava que era só coincidência, que estávamos numa fase boa. Mas eu percebi ali um certo padrão. Toda vez que os meus pais batiam de frente com o meu avô, alguma desgraça acontecia ali na nossa casa. Eu nunca esqueci de uma briga feia que o meu pai teve com ele, gritando que se ele não ajudasse ali com as contas da casa, ele poderia ir embora ali da casa. Na mesma semana, meu pai foi assaltado voltando do trabalho e a minha mãe começou a ter dores de cabeça tão forte que não levantava da cama. Aí os dois foram lá em cima no quartinho, pediram desculpa, levaram uma comidinha que ele gostava, café, pão. E como num passe de mágica, tudo melhorou. Tipo, eles agradavam ali o meu avô e as coisas voltavam ao normal. Meu avô quase não falava com ninguém. Mas comigo, por incrível que pareça, era diferente. Às vezes me chamava pro quarto e mandava fechar a porta. Eu sentava na beirada da cama e ele falava para eu acender uma vela. E ele começava a dizer coisas estranhas. E ele dizia as palavras: se você disser direito, ficam com você para sempre e realizam desejos, quando são ditas com boas intenções. E eu não entendia, mas eu gostava dos mistérios dele. Hoje eu sei que ele estava tentando me ensinar alguns tipos de orações. Um dia ele me mostrou a parede atrás da cabeceira. Estava cheia de símbolos riscados. Disse que era para manter os ladrões longe e completou: esses outros são para que não saiam sem permissão. Ou seja, se acaso um ladrão entrar em nossa casa, mesmo com toda essa proteção,
ele ficará preso aqui. Eu não entendia nada, mas a voz dele era tão calma que eu ficava ali ouvindo. Às vezes ele ria sozinho, um riso baixo, e soltava coisas como: sua mãe acha que rezou para eu morrer, mas ela não sabe que aquilo que eu cuido não deixa eu morrer antes do tempo. Anos se passaram assim. A gente se mudou para uma casa maior, mas nada mudou de verdade. O quarto dele sempre daquele mesmo jeito. A caixa continuava lá, as velas, os santinhos e aquela sensação estranha na casa. Meu pai começou a ganhar muito dinheiro, mais do que ele sonhava. Virou um homem muito respeitado no trabalho. Minha mãe, que sempre batalhou vendendo suas coisinhas na rua, do nada começou a ganhar tudo que tentava. Vendia por catálogo, organizava rifas que sempre davam certo. Eu ouvia os dois rindo, planejando viagens para a praia, comprar um carro novo e coisas do tipo. Mas tinha uma coisa: toda vez que falavam dele, era como se fosse uma ofensa. Tipo, os meus pais, eles não gostavam ali do meu avô. Eles sempre diziam, tipo assim: esse velho come demais. Eu ouvia minha mãe resmungar isso. Meu pai só bufava, olhando pro teto, como se ele pudesse ouvir. Eu nunca contei nada para ninguém. Para mim, ele ainda era meu avô. O mesmo que me ensinava coisas estranhas, como desenhar cruzes de sal nos cantos dos cômodos da casa, janelas e portas. Ele sempre dizia que aquilo era proteção. Só que com o tempo, as coisas foram mudando. A família começou a deixar ele cada vez mais de lado, tipo os meus pais. Nos jantares de sábado, quando todo mundo se reunia, às vezes deixavam ele trancado lá em cima. Davam comida, mas não deixavam ele descer, quando os amigos dos meus pais estavam. Só eu que não concordava, mas eu era só uma criança, não tinha muito o que fazer. Às vezes, com dó, eu ia e ficava junto com ele. Nossa, gente, que crueldade. E foi aí que os problemas começaram, depois que os meus pais começaram a fazer isso com ele. Primeiro, o dinheiro que sempre vinha do nada sumiu. Um empréstimo que meu pai fez com um primo e nunca pagou, este mesmo primo começou a cobrar e fazer fofoca e ameaçar meu pai. Depois, o carro novo que meu pai comprou foi batido na frente da nossa casa, sem explicação, e ninguém nunca soube quem bateu nele. Tipo, bateram nele e fugiram. Minha mãe ficou doente, diz ela que sentia muita dor no estômago e dores que ninguém descobria e nem sabia o que era, nem os médicos. E o mais estranho, depois de cada problema, eu via meus pais se olhando e falando baixo: é que a gente esqueceu do vovô. Temos que agradá-lo de novo. Não podemos fazer isso com ele. É só a gente deixar ele de lado que ele começa a atrapalhar as nossas vidas. E faziam isso. Iam agradar e pedir desculpas ao meu avô. Ele sempre aceitava. Eles falavam com ele com um carinho forçado. Cuidavam ali dele, como se nada tivesse acontecido. Meus pais eram muito cínicos. E quando eles agradavam ali meu avô, tudo melhorava. Tipo, um dinheiro inesperado chegava, uma dívida era paga, um vizinho encrenqueiro se mudava. Era assim, sempre assim. Eles falavam mal do vovô, as coisas pioravam. Eles o agradavam e as coisas melhoravam. Eu já era adolescente nessa época e comecei a questionar a minha mãe. E a minha mãe ria e dizia: pelo amor de Deus, menina, são só coincidências. Velhos costumam trazer bênçãos. Não fala besteira. Mas eu sabia, não era bênção. De algum jeito eu sabia que tinha coisas sombrias ali com o meu avô. Teve um dia que eu levei um copo de leite para ele. Quando eu abri a porta, ele estava de costas resmungando, com a janela aberta, mesmo fazendo muito frio. Me aproximei devagar e olhei para cima do ombro dele. Ele segurava um copo com água e algo flutuando dentro. Era uma mecha de cabelo, presa com linha preta. Ele colocou aquilo na frente de um santinho, só que aquele santo não era como os da igreja que conhecemos. Era diferente. A imagem ficou gravada na minha cabeça. Parecia ter asas e chifres. Ele murmurava umas palavras que eu não entendia, enquanto lá embaixo meus pais comemoravam mais uma boa notícia.
E não era a primeira vez que eu via ele fazendo essas coisas estranhas. Mas naquele dia eu tinha certeza que realmente nada vinha de graça. Com o tempo, até os vizinhos começaram a comentar. Diziam que enquanto todo mundo sofria com uma crise que estava tendo no país na época, nossa casa nunca faltava nada. Geladeira sempre cheia, roupas novas, carro novo. Uma vizinha antiga, a Dona Maria, me parou um dia e falou sem rodeios: "Vocês não têm medo daquele seu avô? Dizem que ele fala com coisa que não é de Deus." Eu não soube responder. Ela fez o sinal da cruz e disse: "Menina, favor repago com preço alto, lembra disso." Depois disso veio a pior fase. Minha família achou que não precisava mais do meu avô. Meu pai conseguiu um emprego ótimo como supervisor em outra fábrica. Minha mãe vivia com a esposa do gerente dessa fábrica para cima e para baixo, dizendo que agora éramos gente de outro nível. Ele ouviu essa conversa e começou a ficar no seu quarto cada vez mais, fazendo aquelas coisas estranhas, quase não comia mais. Minha mãe começou também a me proibir de ficar lá com ele. Dizia para me deixar ele quieto, que ele não gostava de ser incomodado. Meu pai também falava isso. Já fizemos a nossa parte. Demos teto, comida. Ele não tem do que reclamar. Mariana, eu ouvi isso, me fazia muito mal. Me deixava muito triste, porque querendo ou não, ele era meu avô. Eu não falei aqui, mas ele era o pai da minha mãe, e ela era pior com ele ali. E depois dele ter ouvido que eles queriam levar ele para um asilo, foi aí que tudo desandou de novo. O novo emprego do meu pai durou só 6 meses. Ele foi demitido do nada, depois que um supervisor começou a humilhá-lo, igual antes. Minha mãe voltou a ter dores no estômago e os médicos não sabiam o que era. Um primo que ajudava a gente com dinheiro sumiu do nada, sem dar notícias. Era como se tudo tivesse voltado para antes do meu avô chegar, mas só que um pouco pior. De um dia para o outro, tudo desandou e eu resolvi subir ao quarto, mesmo contra a vontade da minha mãe, para ver meu avô. Ele estava acordado, sentado ali na cama, olhando fixo para a parede. Os olhos dele estavam marejados, como se tivesse chorado muito, ou rido demais, vai entender. Quando ele me viu, ele fez um sinal para eu entrar e sentar do lado dele. Passou a mão nos meus cabelos e disse: "Você não pode pedir e esquecer. O que você cuida é respeitado. Se você abandona, o preço vem, de um jeito ou de outro." Eu não respondi, mas de uma certa forma eu entendi. Ou melhor, eu senti. Aquilo que ele rezava, aquilo que ele alimentava com as velas, não era um santo de bênçãos. Era algo que cobrava. Tipo, ele sempre pedia algo, mas ele era cobrado em troca. É claro que depois de tudo ter ficado ruim novamente, meus pais foram adorar ali meu avô. Davam a ele refeições quentes, cafezinho da tarde, todo no capricho, as coisas que ele gostava, só para manter ele calmo. E aos poucos a sorte voltou. E aí eu pude perceber que as minhas suspeitas estavam certas. Meu avô fazia algo, sim. Se ele ficasse chateado com a gente, as coisas davam errado, né? A má sorte voltava. E se a gente, pedisse desculpas e o tratasse bem de novo, era como se a maré de azar passasse e tudo dava certo de novo. O último ano do meu avô foi muito estranho, muito triste. Ele ficava dias deitado, olhando para o teto. Parecia até conversar com pessoas ou coisas que não estavam ali. Às vezes ele me chamava para segurar até a mão dele. E às vezes me dizia: "Escuta, menina, você tá ouvindo?" Eu fechava os olhos e juro, Mariana, eu ouvia. Não era o barulho da rua, não era madeira estalando. Era como sussurros vindo ali do quarto mesmo, das paredes, da cama, como se o quarto ali inteiro falasse. Eu só não entendia o que aquilo queria dizer. Quando ele levantava, acabava descendo ali um pouco. E nessa época, por incrível que pareça, meus pais estavam tratando bem. Meu pai conseguiu um emprego de volta, um melhor ainda. Minha mãe abriu um negócio que deu certo. Tudo indo bem, até eles começarem a sumir do quarto. E foi nessa época que eu perguntei para minha mãe se não devíamos dar mais atenção para o vovô, pois ele estava sofrendo. Ela bufou e disse: "Deixa esse velho, ele vai morrer logo." Nossa, gente, que mulher má.
credo. Mas falava baixo, para ele não ouvir. E ela ainda disse, tá na hora da gente dar um fim nele. Como assim? Mariana, eu não podia acreditar no que a minha mãe estava dizendo. Teve um dia até que ela me pediu para eu levar um chá para ele. Eu não queria, mas eu fui. A porta estava só encostada. Lá dentro o ar estava mais pesado ainda. Cheirava também muita vela. E também tinha o cheiro dele, que para mim incomodava muito. Quando eu entrei, meu avô estava deitado no chão, ao lado da cama. A vela projetava uma sombra na parede, bem onde os símbolos estavam. Ele parecia dormindo, mas a boca estava aberta, como se tivesse morrido, e tentasse ali dizer alguma coisa. Chamei meus pais, eles entraram e olharam e foi só. Nenhuma lágrima, só um alívio disfarçado. Ele tinha sim morrido. O velório foi pequeno, rápido. Vizinho nenhum ficou por muito tempo. Todo mundo rezando baixo, meio apressado. Tipo, ninguém quis nem passar a noite ao lado do caixão dele. Eu fui a única que fiquei a noite inteira velando ele. Depois que enterramos ele, a maré de azar voltou de novo. Vizinhos começaram a implicar. Depois o negócio da minha mãe faliu. Meu pai começou a brigar com todos em seu serviço. Doenças que ninguém encontrava a causa voltava. Um dia eu até criei coragem de subir no quarto onde estavam as coisinhas do meu avô. A porta estava fechada desde o enterro. Quando eu abri, o cheiro me fez gelar. Quando eu abri, tinha cheiro de poeira, já que a gente não entrava lá. Atrás da cama ainda estavam aqueles símbolos que tinha na antiga casa também, meio rasurados. Parece até que alguém tentou apagar aquilo, mas não conseguiu. Eu fiquei ali de joelhos, passando o dedo naquelas marcas. E eu juro, Mariana, naquele dia eu entendi. Meu avô não rezava por fé. Ele rezava para segurar algo ali dentro da nossa casa, como se fosse um prisioneiro. Como assim um prisioneiro? E agora ninguém segurava mais. Como assim? Com os meses, a casa começou a fazer barulhos à noite. Vazamentos sem motivo, rachaduras, escutávamos passos, pessoas falando. Meu pai até dizia que eram ratos, mas não eram. Os livros que o meu avô não deixava eu pegar, eu cheguei a pegá-los. Um era de São Cipriano, que dizia ser um grimório muito antigo. O outro era numa língua que eu não entendia. Acredito que era aquela língua que o meu avô sempre estava orando, murmurando pelos cantos da casa. Os anos passaram, meus pais perderam tudo, se separaram e eu ainda moro aqui na casa. Todo mundo diz para eu vender e ir embora, mas eu não consigo sair daqui. É como se eu estivesse presa aqui. E parece que tem algo aqui preso junto comigo. Minha mãe acabou voltando para a casa da minha avó, a mãe dela. Ela ainda está doente, sem dinheiro e completamente abalada. Já o meu pai pegou as poucas coisas que tinha e foi embora para o norte do país, sem um centavo no bolso, tentando recomeçar de novo, longe daqui. Eles venderam tudo que podia para sobreviver, menos essa casa. Acho que eles não venderam porque ninguém quis comprar também. Ninguém tinha coragem de se aproximar depois do que aconteceu aqui, depois do que a gente relatava. Então eles me deixaram a casa como herança. As pessoas insistem em perguntar o porquê que eu não alugo ou porquê eu não vendo. E eu sempre respondo que é por nostalgia mesmo, que eu não quero mexer nas lembranças da família, mas a verdade é outra. Eu não sei se eu posso passar essa casa para alguém, pois tenho medo de passá-la e a pessoa viver assombrada, assim como eu vivo. Comigo, assim, não acontece nada de grave, a não ser escutar passos e às vezes eu escuto alguém falando ou murmurando algo perto de mim. O quarto do meu avô ainda está lá com todas essas coisinhas dele, ainda está trancado e eu nunca mais quis abrir. E eu vou te falar a verdade, eu não tenho a menor vontade de chegar perto daquele quarto. Mariana, este é meu relato e sei que meu avô mexia com coisas pesadas. E eu acho que o livro de São Cipriano não foi a causa disso tudo na nossa vida. Eu acho que foi aquele outro livro, o livro com línguas estranhas. Mariana, este é meu relato, espero que você goste, peço perdão pelos erros e pelo tamanho também, que ele ficou enorme, e peço perdão se você tiver ficado confusa em alguma coisa.
Muito obrigada, um beijo e lhe desejo muito sucesso para você e para o canal. E eu posso dizer que eu moro em uma casa assombrada. Beijos do Paraná. Termina aqui o relato dela. Um beijo aí pra você, um beijo aí pro Paraná. Muito obrigada. E sim, você pode dizer que mora assim numa casa assombrada. E eu também penso que foi ali pelo seu avô, né? Essas coisas que ele fazia ali. Agora, o que me deixou assim um pouco cabulada é a questão de você falar que ele queria manter algo ali preso dentro da casa. Será que era tipo um escravo espiritual que fazia o que ele mandava, talvez? E este livro aí, né? Você ainda deve tê-lo, né? Que você não mexeu mais nada lá. Tipo, ele tem outras línguas. Você acredita que era aquelas línguas lá que o seu avô vivia murmurando, né? Falando. Então, assim, interessante. Mas, né? E os seus pais, né? Deus me livre nos pais desses. Tipo, talvez com você não fizeram nada. Mas, assim, é claro que a gente tem que saber, né? As duas versões da história. Né, este seu avô era pai da sua mãe, e a sua mãe parecia que o detestava. Tipo, parecia querer ter vantagem ali quando conseguia o que queria, né? Eles deixavam ali o senhorzinho de lado de novo, né? Muito estranho, mas eu acredito que ele tinha sim essa ligação com coisas ruins, né? Ele fazia algum tipo de magia, algo até mais forte do que a gente conhece. Né? E este livro deve ter uma ligação, sim. Você já tentou pesquisar ou tentar procurar ajuda para ver o que tem aí nessa casa, né? E assim, como que você consegue viver numa casa assim? Porque imagina, gente, se fosse eu não ficaria, não. Mas assim, interessante. Muito obrigada pelo relato. Pessoal, este foi o relato, espero que vocês gostem. Não esquece aí do like, compartilha com seus amigos, se inscreva também se você é inscrito. Se tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail tá aqui na descrição. Um beijo a todos vocês que ficaram comigo até aqui e até o próximo relato.